E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de Love Upon a Time, com a resenha do episódio 7 e do episódio 8. E olha meus amores, eu gostei desses dois episódios, achei que foram bons episódios. E mais uma vez a Mandy mostrou como se faz uma cena de intimidade, né? Uma cena NC, uma cena de sexo com maestria. Net e JJ entregaram tudo, todo o tesão acumulado de 400 anos veio numa única cena. E sinceramente, gente, além de ficar muito quente, né, muito ardente, fervente, ficou linda. Teve desejo, entrega, cuidado e emoção. Agora, honestamente, gente, em que porão a Mandy estava mantendo o Net esse tempo todo? O homem decidiu ser feliz mesmo, saiu das correntes e resolveu beijar o JJ como se tivesse assinado o contrato vitalício com a boca dele. Gente, é língua pra todo canto, Brasil. Não parou de beijar de língua um segundo. E não, a gente não está reclamando de forma alguma mesmo. Inclusive, a gente segue respeitosamente, né, gente? Veja bem, respeitosamente agradecendo por ele ter feito isso. Quanto ao John e ao Kel, a série finalmente desenha melhor o motivo desse medo todo. John teme aceitar o amor do Kel após ter visto uma história parecida terminar em morte no passado. Isso não apaga a covardia dele, mas dá contexto. E a trama do Cal também avança bem. Nakun descobre que Cal está morto, entende como morreu e quem o matou. Agora resta saber quem mandou Shirt fazer isso. O assassino apareceu, o mandante ainda está nas sombras, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Bora lá comentar tudo do 7º e 8º episódio de Love Upon a Time. Vamos lá. O episódio começa logo depois de Puppy convidar Nakun para dormir com ele. Puppy oferece um pouco de vinho de palma, dizendo que aquela bebida não dá dor de cabeça. Também fala que, enquanto Nakun estiver com ele, tudo bem beber um pouco, talvez assim consiga dormir sem pesadelos. A cena já vem carregada de cuidado, mas também de uma intimidade perigosa. Puppy está ali tentando protegê-lo do medo, do sono ruim, das memórias que não pertencem só a ele. E Nakun, cada vez mais confuso dentro desse lugar que ocupa, pergunta se Puppy está preocupado com ele agora ou com o antigo eu dele. Puppy responde com outra pergunta: por que Nakun diria isso se continua sendo o Cal dele? Então segura sua mão. Nakun pensa em revelar a verdade, contar que não é exatamente Cal, que veio de outro tempo, que está vivendo dentro de uma vida que não sabe mais onde termina, só que muda de ideia, a verdade fica presa na garganta. Puppy olha nos olhos dele e diz que acha que sabe o que Nakun sente de verdade. Os dois quase se beijam, mas Puppy para ao perceber a possibilidade de Nakun estar bêbado. Nakun entende o que estava prestes a acontecer e diz que eles deveriam apenas dormir. Não está chateado, ficou tímido e Puppy parece perceber isso. Sozinho, Nakun lembra da mãe. Essa lembrança recoloca tudo no lugar mais doloroso. Ele não pode simplesmente ficar ali com Puppy. Tem pessoas no presente esperando por ele. Tem uma vida fora daquele tempo. Tem uma missão que precisa cumprir. Quanto mais ele se aproxima de Puppy, mais complicada fica a ideia de voltar. E a série trabalha bem essa angústia, pois o conflito de Nakun não vem de falta de sentimento, vem do excesso dele. No dia seguinte, Puppy procura John e revela que ama Cal, diz que vai cortejá-lo, que quer fazê-lo seu e pede ajuda para flertar com ele. Essa cena é uma delícia, pois o Puppy, que costuma ser seguro em tanta coisa, parece completamente vulnerável diante da tarefa de conquistar a pessoa que ama. John fica preocupado, mas ao entender que é o desejo do coração do amigo, decide ajudar e dá conselhos com base justamente nas coisas que Kel fez para flertar com ele. Determinado, Puppy vai até Nakun e começa a colocar os conselhos em prática. A primeira tentativa funciona. Numa troca de olhares, Nakun não consegue encará-lo por muito tempo. Puppy percebe e pergunta se ele fica tímido perto dele. Nakun nega, claro, com aquela convicção frágil de quem já perdeu a batalha. Pois os dois vão juntos para a feira do templo. Lá, Nakun vê um anel de que gosta muito, mas comenta que é caro demais. Puppy manda experimentar e, sem muita cerimônia, ele mesmo coloca o anel no dedo de Nakun. Todo mundo ao redor fica olhando estranho, né, gente? Não é pra menos, porque o Puppy praticamente encena um pedido de casamento em praça pública e ainda age como se estivesse só ajudando com uma compra. Puppy diz que vai comprar o anel, mas Nakun não aceita. A cena é pequena, mas o subtexto é enorme. O anel vira um gesto de posse, de promessa, de desejo não dito. Puppy já está cortejando. Nakun ainda tenta fingir que não percebe o tamanho disso. Mais tarde, em sua busca pelo lugar onde Cal foi morto, Nakun acaba encurralado por Shirt e seus capangas na floresta. Ele apanha, mas reage. Ainda assim, a situação poderia terminar muito mal se Puppy não aparecesse para salvá-lo. Depois, John cuida de seu ferimento e quando eles chegam em casa, os pais de Puppy convocam Nakun,
querem que ele ajude a convencer Puppy a se casar logo com a dama Varma. Nakun não quer aquilo, não tem como querer. Só que aceita tentar ajudar, preso entre o que sente e o que acredita ser o caminho mais seguro para Puppy. Em paralelo, Kel não sai do quarto nem para comer, passa o tempo chorando. John fica preocupado e vai até ele. Tenta conversar, diz que está preocupado, mas Kel se força a não abrir a porta, apenas manda que ele vá embora. Diz que os dois não têm mais nada a dizer um ao outro. John responde que vai esperar a raiva dele passar e dorme ali mesmo, encostado à porta. É uma imagem forte, justamente pelo contraste. John não consegue aceitar o amor de Kel, mas também não consegue ir embora. Ele machuca, recua, volta, insiste e se pune, e deixa Kel preso nesse vai e vem emocional cruel. Enquanto isso, Puppy encontra Nakun no lugar especial deles. Nakun está chateado, pensando que realmente está se apropriando da vida de Cal e que acabou se apaixonando por Puppy. A culpa cresce junto com o sentimento. Puppy comenta que conhece bem seu Cal, segura sua mão e pergunta o que o incomoda. Nakun responde que o pai de Puppy pediu ajuda para fazê-lo se casar logo e diz que ele deveria se casar com a dama Varma. Puppy então abraça sua cintura e fala com uma clareza que desmonta qualquer defesa. Se tiver que se casar com alguém, só pode ser com Nakun. Ele só consegue dividir a vida com ele. Não sabe quando esses sentimentos começaram, mas sabe que quer ficar com ele pelo resto da vida. Diz que o ama, que vê nele o homem com quem deseja passar todos os seus dias até o último suspiro. Tudo aquilo vem do coração dele. Depois beija sua bochecha e diz que aquele gesto representa seu amor, que o ama com todo o coração. Nakun encara e decide mostrar como é um beijo de verdade, então o beija na boca. Puppy paralisa por um instante, como se o corpo precisasse entender que aquilo finalmente aconteceu. Mas assim que retoma a consciência, beija Nakun com força, apaixonadamente, por um longo tempo. As mãos vão para o pescoço, o beijo se aprofunda e a cena ganha uma intensidade linda. Só que Nakun interrompe e começa a chorar. Ele diz que também o ama, mas que só amor não basta. Puppy vai sofrer por esse amor e deveria se importar com isso. Naquele tempo, o amor entre dois homens não é aceito. Puppy propõe que eles vão embora para algum lugar onde possam se amar. Nakun, mesmo destruído, insiste que ele deve se casar com a dama Varma. Os dois choram muito. Nakun se obriga a manter a decisão. Puppy sofre, mas respeita, e esse é um dos pontos mais bonitos da cena. Puppy deseja, ama, pede e sofre, mas não passa por cima dele. A dor fica inteira ali, sem precisar transformar amor em imposição. Em relação ao episódio 7 é isso que eu tinha pra comentar. Bora lá comentar o episódio 1. Começa com Nakun vagando por uma floresta à noite, até encontrar a vidente. Ele comenta o que já descobriu. Cal tinha alguma ligação com uma cabana ao lado de um lago, e Puppy o ajudou a chegar até essa pista. Nakun pergunta se, ao completar a missão, poderá voltar ao futuro. Também comenta que ela é famosa no futuro, mas a vidente revela algo decisivo. Não existe diferença entre ele e Cal. Nakun é a reencarnação de Cal. Cal foi quem ele era na vida passada, e foi justamente Cal quem o trouxe de volta. A verdade vem pesada. Depois de Shurd enfiar uma espada em sua barriga, colocaram Cal dentro de um saco branco e o jogaram vivo no rio para morrer agonizando e afogado. Antes da vida se esvair, Cal pediu a todas as forças sagradas do universo uma chance de voltar e corrigir tudo. Queria limpar o nome da família e proteger as pessoas que amava. A vidente também revela que Nakun poderia ter voltado ao presente ao orar com todo o coração usando a pedra que ela lhe deu. Só que Nakun conta que entregou a pedra a Kel e Kel fez um pedido. Esse pedido se realizou. Na próxima vida, Pum, que é Kel, não se importa nem um pouco com Ti, que é John. E aí tudo se conecta com uma crueldade quase elegante. O sofrimento do Ti no presente não veio do nada, é a resposta de uma vida anterior. A vidente diz que Nakun deve voltar e transformar o errado em certo. Joga água nele e Nakun acorda assustado, com Puppy à sua frente. Ele fica confuso, sem saber se aquilo foi sonho ou não. Puppy comenta que o encontrou sonâmbulo na floresta. Nakun entende que Cal é sua vida passada e pergunta se Puppy está bravo pelo que aconteceu entre eles. Puppy responde que já está feliz por saber que Nakun o ama, mesmo que não possam ficar juntos. Nakun então admite que está preocupado com Kel. Vai até ele e comenta que ouviu dizer que ele amaldiçoou John. Pergunta se aquela maldição é mesmo o que ele deseja, ou se falou apenas tomado pela raiva. Os criados contam que John ficou esperando do lado de fora do quarto a noite inteira, enquanto Kel também chorou sem parar. Kel responde que decidiu se afastar e sair da cidade. Depois, Nakun procura John, e John diz que Kel ir embora é uma boa ideia. Segundo ele, justamente por amar e se preocupar com Kel, precisa fazê-lo desistir dele. Puppy responde que pessoas que se amam deveriam cuidar uma da outra. Só que John traz um choque de realidade. No passado, Rung, um servo, e Kumpra, um nobre, foram mortos por se amarem. O pai de Kumpra descobriu o relacionamento secreto dos dois e mandou Rung
ser açoitado a noite inteira. John tentou ajudar, mas o pai apareceu e levou os dois à força. Rung não resistiu aos ferimentos. Comprar tirou a própria vida depois de perder o amado. A partir daí, o medo de John fica muito mais claro. Ele não quer que Kel acabe como eles. Nakun responde que os pais de Kel talvez não se importem, nem os deles. John rebate que é médico, que precisa ser alguém em quem as pessoas confiem. Nakun tenta explicar que a capacidade dele não tem nada a ver com quem ele ama. Acaba se empolgando e fala do futuro, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo será legalizado. John diz que ele parecia são, mas voltou a falar maluquice. Ainda assim, se aquilo for verdade, ele não viverá para ver. Nakun pergunta se ele consegue mesmo deixar Kel ir embora, e diz que John deveria falar com ele antes que seja tarde demais. Mais tarde, Nakun pede a Shuai que o leve para encontrar Puppy no bar daquele tio que grita. E honestamente, gente, eu não gostei dessa cena, achei que eles alongaram ela demais, que a comédia não funcionou, e o JJ e o Ned têm que segurar a cena inteira nas costas. Resumindo aqui para vocês, porque é só isso aqui que é importante nessa cena, o resto é encheção de linguiça, lá descobrem que Cal e Shurt brigaram por causa de Pin. Por isso, Cal destruiu esse bar e foi expulso. Nakun diz a Puppy que agora sabe que ele é a pessoa em que mais confia e que dali em diante não vai esconder mais nada. Então decide ir ao bordel novamente, mas dessa vez com Puppy e Shuai ao seu lado. Shuai se fantasia de cortesã, Puppy de vendedor de tecidos e o plano dá certo. Nakun consegue falar com Pin e quer saber se Shurt é traficante de ópio. Pin responde que ele é burro demais para isso e diz que é tudo o que sabe. Nakun não parece convencido. Pin pode estar escondendo alguma coisa. Shurt aparece e causa confusão de novo. Nakun tenta impedi-lo, mas a briga só acaba quando o amigo de Puppy chega e manda Shurt parar de criar problemas. Sozinhos, Nakun pergunta por que Shurt tem medo do amigo de Puppy. Puppy explica que ele é responsável por aquela área, então Shurt já foi punido por ele inúmeras vezes. Nakun começa a desconfiar de que esse amigo talvez saiba de algo. Puppy diz que vai conversar com ele, especialmente porque o pai desse amigo já sentenciou muitos traficantes de ópio. Depois disso, Nakun convence Puppy a deixá-lo beber mais um pouco de vinho de palma. Ele faz isso de um jeito tão fofo e sedutor ao mesmo tempo que Puppy não resiste. Nakun agradece por toda a ajuda e Puppy responde que só quer cuidar dele pelo resto da vida. Nakun vai aproximando o rosto e os dois quase se beijam outra vez. No dia seguinte, as tias de Puppy comentam com a mãe dele de forma indireta a possibilidade de Puppy e Cal terem alguma coisa. A mãe não acredita. Como a esposa de Shuai escuta a conversa, ela revela tudo a Puppy e Nakun. Nakun fica preocupado, mas Puppy não se abala. Ele só quer amá-lo, acredita que eles podem enfrentar isso e que sua mãe vai aceitar a pessoa que ele ama. Se Nakun permitir, Puppy fará de tudo para ficar com ele. Nesse momento, um servo traz a notícia de que uma grande carga de ópio foi apreendida. Puppy decide usar a carga como isca para pegar os culpados. Nakun secretamente resolve segui-lo, mas ele e Shuai acabam sendo pegos. Puppy consegue salvar Nakun, só que ao encarar as espadas, Nakun se lembra do sofrimento de Cal e entra em pânico. A memória da morte dele ainda está viva no corpo. De volta para casa, Nakun pede desculpas por ter ido sem avisar Puppy. Explica que pode haver um traidor na patrulha, já que os guardas foram envenenados sem perceber. Puppy diz que vai investigar e que não vai dar bronca nele, então começa a se afastar, mas Nakun o abraça por trás. Puppy diz que não vai proibi-lo de nada, mas pede que ele pense um pouco em como suas atitudes o afetam. Nakun promete que não fará mais isso. Puppy diz que ele fica terrivelmente adorável falando assim. Então vem a entrega. Puppy fala que sabe que o caminho terá dificuldades, mas promete protegê-lo da melhor forma que puder. Pede que Nakun permita que ele cuide dele até o último suspiro e aceite seu amor. Nakun responde com um beijo, diz que aquela é a sua resposta. Puppy o beija de volta e aqui, meus amigos e minhas amigas, a Mandy simplesmente entregou tudo. Puppy pressiona Nakun contra a madeira, segura seu corpo, beija com intensidade, com fome, com sentimento. O Ned beijou de verdade, com entrega, com língua, e o JJ respondeu totalmente dentro da cena. Não é só uma cena bonita por ser quente, ela funciona pelo acúmulo. O primeiro beijo deles, cada quase beijo, cada recuo, cada medo, cada confissão, cada cuidado miúdo veio parar ali. As roupas começam a sair, os beijos os levam pra cama e Puppy ainda pergunta se Nakun tem certeza, pois se continuar, não vai mais se segurar, vai amá-lo com tudo o que tem, seguindo o próprio coração. Nakun se entrega também, diz que está fazendo o mesmo. Quando os dois finalmente se unem, a série trata o momento como entrega, escolha e alívio, né, gente? A arte marapelada aqui, onde o Ned e o JJ entregou absolutamente tudo, valeu muito a pena esperar pela primeira vez deles, né, gente? Que foi maravilhosa, como é esperado da Mandy, gente. Cada vez mais eles se aprimoram em cenas NC, né, gente? Estão dando aula aqui de como se faz uma linda e uma ardente cena NC. No fim, gente, esses dois episódios para mim consolidam a série num patamar muito bom. Eu acho que Love Upon a Time vai ser mais uma canetada da Mandy.
Xandi, né, gente? Seria a terceira canetada deles, né? Já que eles vieram de Quem Dirá, depois de Do One With You e agora Love Upon a Time, né, gente? Então, se eles acertarem aqui até o final, o que? Isso mesmo, eles podem pedir música no Fantástico. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!